Você já deve ter ouvido falar de constipação intestinal. Pois bem, esse problema também é conhecido como intestino preso. Mais de 30 milhões de brasileiros sofrem ou já sofreram em algum período da vida com esse mal. Destes, 75% fazem parte do público feminino. São as mulheres que mais reclamam do mau funcionamento do intestino. E os especialistas orientam: os principais itens que devem existir na alimentação para garantir a saúde do corpo é a ingestão de fibra e beber pelo menos 2 litros de água por dia. De cada 5 mulheres, 3 têm dificuldades para ir ao banheiro. Hábitos errados, como a má alimentação, sedentarismo e estresse, são um dos principais causadores do problema. O consumo excessivo de alimentos industrializados e uma dieta pobre com pouca ingestão de fibras contribuem para a ocorrência da prisão de ventre. Não consumir pelo menos 2 litros de água por dia também pode colaborar para um comprometimento do fluxo intestinal. O ideal é optar por alimentos integrais ricos em fibras que ajudam no funcionamento do intestino. Conversamos com a nutricionista Márcia Pena Bueno, que nos explica por que o intestino preso atinge mais as mulheres. As mulheres, por conta da própria genética, elas acabam tendo uma tendência maior de obstipação intestinal. Obstipação intestinal, constipação intestinal, intestino preso, que é tudo a mesma coisa. Então, elas acabam tendo essa tendência maior e também porque elas têm uma variação hormonal maior. A nutricionista pontua os hábitos que contribuem para a má digestão. Então, hoje em dia, a gente tem uma alimentação muito rica em alimentos industrializados. Então, esses alimentos, o que eles fazem? Eles são ricos em sódio, são ricos em gordura, são ricos em açúcar. E todo esse excesso, ele acaba contribuindo como se fosse uma inflamação no intestino. E, por conta disso, acaba fazendo com que o intestino tenha mais dificuldade de funcionar. Outra coisa que acontece também, a gente tem uma alimentação, hoje em dia, muito pobre na parte dos vegetais, na parte das frutas, dos legumes, Então, a gente acaba não consumindo a quantidade de fibras que a gente realmente tem que consumir diariamente, que é em torno de 25 a 30 gramas aí por dia. Perguntamos para Márcia Bueno qual é a importância do intestino funcionar bem. Ele vai ter a absorção de vitaminas lá, então se não está funcionando direito, ele vai ter essa dificuldade nessa absorção. A gente fica mal-humorado, quando o intestino não está funcionando bem, então as mulheres aí acabam ficando, parece que nada está bom, isso acontece mesmo. E ele tem uma ligação também com o nosso sistema imune, então a gente tem que estar com o intestino funcionando bem para ele poder estar tendo o sistema imune de forma adequada. Hoje em dia já tem várias pesquisas até que demonstram que o intestino funciona como se fosse um segundo cérebro. Você fica agora com o plantão da redação. Em São José dos Campos, são registradas 588 multas por dia. A Secretaria de Transportes da cidade divulgou um levantamento apontando que são aplicadas cerca de 25 multas por hora. No total, foram registradas mais de 176 mil infrações de trânsito no município entre janeiro e outubro deste ano. E desde o final de 2014, o número de brasileiros com plano de saúde começou a cair. E nos últimos 12 meses, cerca de 1,5 milhão de pessoas perderam o convênio. Esse é mais um efeito cruel da crise econômica no dia a dia do trabalhador brasileiro. Com o índice de demissão em alta, junto com o emprego, essas pessoas também perderam o plano de saúde e voltaram para o atendimento público. E é sobre isso que você vai ver na reportagem. Acompanhe. Tem aumentado consideravelmente o número de atendimento das reclamações a respeito do atendimento das operadoras de saúde. Já foi muito melhor e agora está meio complicado, eles não autorizam cirurgias e está muito difícil. Eu tenho um, minha filha tem outro, mas assim, nenhum mais é como antes. Não estou gostando. Eu tenho vários planos que tem aí de saúde aí, não são completos, não adianta, é muita demora e só o pagamento mesmo, mais nada. E cada vez que você vai fazer um plano, cada vez você tem que pagar e aí não adianta. E os preços dos planos? Dá para pagar? O preço às vezes tem hora que está meio salgado, O meu não é tanto, eu pago hoje R$ 823 por cada minha idade. Tem outros que tem idade mais baixa desse plano mesmo, pagam menos, entendeu? De acordo com a Federação de Saúde Suplementar, em 2015, 1,5 milhão de pessoas deixaram de ter convênios no Brasil.
Entre os motivos estão a diminuição da renda familiar e o desemprego. Só em São Paulo foram extintos mais de 500 mil vínculos. A presidente da FenaSaúde falou das propostas que estão em discussão no Ministério da Saúde. A FenaSaúde propôs a adoção de mecanismos de regulação, rede hierarquizada, coparticipação e franquia. Está prevista para o início de 2017 a votação de um projeto que libera pelo menos 9 bilhões de reais para a saúde. Com essa renda extra, a área deverá ter orçamento de 115 bilhões. Esse aumento é por causa da mudança da PEC do teto de gastos públicos, que eleva em 15% a aplicação mínima da verba no setor destinado. O relator do orçamento no Congresso, o senador Eduardo Braga, anunciou que o relatório preliminar prevê 9 bilhões e 900 milhões de reais a mais para a saúde no ano que vem. Com a verba extra, a saúde deve receber um total de 115 bilhões e 487 milhões de reais para 2017. O aumento atende à mudança na PEC do teto de gastos, que eleva para 15% do PIB a aplicação mínima na área. O governo entregou no começo de setembro a peça orçamentária, que deve ser aprovada pelo Congresso para o ano que vem. A Comissão Mista de Orçamento é a responsável por analisar o projeto antes de ele ser votado em uma sessão conjunta do Congresso com deputados e senadores. O PROCON de São José dos Campos multou 3 estabelecimentos comerciais por irregularidades em promoções. As autuações ocorreram durante vistoria feita pelos fiscais do órgão de defesa do consumidor. As autuações foram feitas durante a vistoria feita pelos fiscais do PROCON no último dia 25. A legislação garante às empresas multadas o direito de defesa. Quando a fiscalização aplica alguma multa ou alguma autuação, sempre a empresa tem o direito de defesa. Então, como é que isso funciona? Primeiro, ele vai fazer um auto de constatação, depois a empresa vai receber um auto de infração. No auto de infração já vai ter o valor da multa. A empresa tem um prazo para ela contestar, dizer, não é verdade, isso não aconteceu, ou se aconteceu, o valor da multa não está correto. Por quê? Porque a multa ela é aplicada de acordo com a gravidade do fato e também com o potencial daquela empresa, ou seja, o balanço daquela empresa, quanto que ela arrecada. Então, às vezes, você aplica uma multa que a empresa considera salgada, ela tem a oportunidade de provar que não, que a arrecadação dela é muito menor do que aquilo, então que pode, por exemplo, reduzir o valor da multa. Segundo a coordenadora do PROCON, foram registradas 6 solicitações de informação quanto à especificação incorreta e falta de produtos ofertados nos sites ou encartes publicitários, além de 2 denúncias por telefone e uma presencial. Direito básico do consumidor, de todos os direitos, o mais importante é o direito à informação. O consumidor tem que estar informado sobre aquilo que ele está adquirindo, para ele decidir se ele quer adquirir ou não. Nesse programa que a gente fez, as pessoas ligaram para cá, esses consumidores ligaram para cá, avisando ao PROCON que o preço de determinado produto não estava claro. Era um produto que ele tinha 3 preços e o consumidor não sabia qual preço era melhor para ele ou qual era o valor original daquele produto. Então, nossa fiscalização esteve lá e atuou. Outra empresa fez um cartaz publicitário, de que ela ia colocar determinado produto em promoção e as pessoas chegaram lá e quando elas chegaram e pegavam o produto e eles diziam, não é esse produto, o produto que estava em promoção já acabou, sem dizer quantas unidades ele tinha daquele produto em promoção. A gente considera isso uma prática abusiva. Quando o consumidor liga para o PROCON, é muito importante porque ele não está denunciando só por ele está denunciando por toda a comunidade. A ida do PROCON nessas empresas possibilitou que eles colocassem o preço corretamente. Portanto, favoreceu todos os consumidores. Os consumidores que quiserem registrar reclamações de compras referentes ao Black Friday podem se dirigir à sede do PROCON Municipal de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Rua Paulo Setúbal, número 220, que fica na região central da cidade. Confira outros destaques no Giro News. Você vai acompanhar agora outras notícias que se destacaram no Brasil.
e vai ver que o número de visto negado para brasileiros aos Estados Unidos praticamente triplicou. E um dos motivos é a crise econômica. Veja. O número de brasileiros com visto negado para os Estados Unidos triplicou. Isso porque a crise e o desemprego podem estimular brasileiros a tentar uma vida nova no exterior. Os europeus também adotaram essas medidas para frear a entrada de estrangeiros. O Brasil ocupa a 8ª posição na lista dos países com maior número de recusas. O IPVA terá uma redução de 4,8% em 2017 no estado de São Paulo. Os novos valores foram divulgados pela Secretaria da Fazenda e serão publicados no Diário Oficial do Estado. De acordo com a Secretaria, a cobrança começa em 9 de janeiro. Esse foi o Giro Nacional de Notícias e daqui a pouquinho eu estou de volta com outros destaques nacionais. Até já! Vamos para um breve intervalo e, na sequência, você vai descobrir os impactos que a taxa rosa pode causar no seu bolso. O repórter setorial volta já já.